Olá, casais, tudo bem? Bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade aí, né, a lição 8, que é a lição que o Weber e a Sandra começaram, né? E vamos falar aí como não criar filhos, né? Eles trouxeram aí aquilo que o livro fala, né, sobre a importância da disciplina e do discipulado, e que um não fica, né, não deve ser feito sem o outro, porque acabam não tendo valor, né? Porque como você vai disciplinar sem discipular, né? Isso, como o livro traz, ele gera irritação, né, nos filhos. E como a gente vai também discipular sem disciplinar antes, sem eles saberem aquilo que precisa ser feito, né? E como discipular e não disciplinar, né? Porque ele tá ali junto do outro, ele precisa ser feito, né? Juntos, para ter a eficácia realmente na criação dos filhos, né? E o texto e o livro traz muito isso, e é algo assim muito importante, né? Se a gente for parar para pensar, realmente os dois precisam caminhar juntos, né? Hoje nós vamos ver 4 pontos, né? Que ainda fala sobre a criação, de como não criar filhos. Só que agora nós vamos ver de uma outra forma. Não é mais relacionado diretamente com filhos, mas com a família, né? A importância que a família é para que essa criação de filhos seja realmente eficaz. E o primeiro ponto, ele tem como título Quem foge do padrão bíblico de monogamia vitalícia sofre as consequências de caos e confusão no lar, né, que está lá no texto de 1 Samuel, de 1 a 8, né, que conta a história aí de Ana e Eucana. Né, como a gente sabe, eu não vou ler o texto agora, mas a gente sabe que Eucana ele tinha Penina, né, uma outra esposa, por conta de Ana ser estéril. Então ele tinha a Penina que gerava filhos, né? Mesmo sabendo, né? Mesmo a gente vendo quanto isso Deus não aprovava, a gente vê aí, o livro traz também vários casais, né? Que fizeram também dessa forma, né? E a gente vê aí as consequências que isso traz para a família, né? Então a gente vê aqui, vou citar, né? Assim como foi falado, né, na aula anterior, alguns casos que o livro traz. Não vamos entrar nos detalhes, mas para vocês saberem que são casos que aconteceram também com essas pessoas. Então, Lameque, né, teve lá em Gênesis 4:19, conta que ele tinha 2 esposas. Abraão, né, que tinha Sara e Agar. Jacó, que tinha Lia, Raquel, Bila, Zilpa. Eucana, né, que foi o texto que eu citei, que tem Ana e Penina. E Salomão, né, que acabou se desviando dos caminhos do Senhor por conta de tantas mulheres que ele teve. Então, a Bíblia, a gente sabe que a Bíblia ela é muito taxativa nessa questão, principalmente dos líderes, né? Das pessoas que têm um cargo, e não só por isso, mas ela exalta esse ideal, né, de uma esposa, de um esposo, e isso é muito mostrado quando são para esses líderes, né? Quando que eles têm que ter o homem tem uma mulher só, seja homem de uma única, né, de uma única mulher. Então isso são qualificações que Deus traz para aqueles que também vão assumir, né, a frente de um ministério. Então a gente vê o quanto isso é importante para Deus, né? E isso deve ser levado em consideração, porque
são consequências que acabam tendo um casamento, né, quando acontece esse tipo de coisa, né? Então, o homem que é infiel, ele não é um homem aceitável aí, né, na liderança, né, espiritual. Ele não tem sem ter essas qualificações, ele não será um bom líder, né, como a Bíblia mesmo traz. Então esse é um ponto, né? Quem foge do padrão bíblico de monogamia vitalícia sofre as consequências de caos e confusão no seu lar. O segundo ponto, ele traz o seguinte: Deus honra aqueles que, em momentos de profunda tristeza e provação familiar, se entregam a Deus. E esse versículo está lá em 1 Samuel, de 9 a 28, né? Onde Ana, na sua angústia, ela vai diante de Deus, né? Que é a pessoa certa que a gente precisa buscar quando estamos com algum problema. E ela derrama diante do Senhor a sua angústia, né? Então, e a gente vê até nesse texto, né? Foi falado sobre o sacerdote Eli, né? De como ele foi, ele não criou os filhos, não repreendeu quando precisava. E ele, quando ele vê, né? A Ana orando, ele vai e repreende, né? Achando que ela está embriagada, né? Então ele acaba repreendendo, mas ela estava ali diante do Senhor se derramando. E algo interessante aqui referente a esse ponto é que em pouco tempo, né, Ana, ela buscou o Senhor, ela tinha um coração realmente voltado para Deus, e ela promete, né, de que se ela tiver esse filho, ela vai entregar para o Senhor. E é interessante ver que ela pôde ali ficar aquele tempo, né, Deus concedeu essa bênção para ela, e ela pôde ficar aquele tempo, e foram poucos anos que ela teve ali, Eucana, com Samuel, antes de entregar para o templo, né, para Deus, na verdade, né, para o sacerdote ali também cuidar dele. Mas o quanto foi importante aquele tempo, porque foram poucos anos, mas foi suficiente, né, para ser criado em Samuel uma fé realmente forte, inabalável, né, diferente dos filhos de Eli, né, do sacerdote Eli, que não tiveram essa base. Mesmo ele sendo sacerdote, ele não teve aquilo que Ana e Eucana teve na criação de Samuel, né? Então, aproveite. Isso é uma prova de que os primeiros anos, né, de educação dos nossos filhos realmente é muito importante para que a criança aprenda, né, e possa ali inculcar, né? Samuel teve pouco tempo com os pais, mas quando ele foi, mesmo diante ali da presença dos filhos, vendo como eles eram, né? Ele ainda assim ele foi firme e foi fiel a Deus, né? Então esse período foi muito importante na vida de Samuel, o período em que Ana pôde então cuidar dele, né? Antes de que ele fosse pro templo. O terceiro ponto Deus é exaltado pela bênção da fertilidade, que está lá em 2 Samuel 1:10, né? Os filhos, eles são herança do Senhor, né? Como a Bíblia fala. E lá em Provérbios 22:6, é aquele versículo tão conhecido, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha não se desviará dele. E essa palavra ensina, né? Ela traduzida aí, ela quer dizer consagrar. Ela tem um sentido de consagração. Consagre o seu filho, né? No caminho que ele deve andar, e quando ele for grande, ele não vai se desviar dele. Então, Ana, ela teve esse privilégio, né, de consagrar o seu filho, de ensinar nesse pouco tempo que ela teve, e ela se sente agora honrada, né? É agradecida, e Deus realmente honra a vida dela, né,
com essa bênção, né? E de ver o seu filho nos caminhos do Senhor. Então, isso nos ensina, né, que os filhos eles são fruto da graça do Senhor, né? E que realmente ser pai é um privilégio, né? Nós temos esse privilégio, e se você tem esse desejo também de ser pai, de ser mãe, né? É algo que realmente você deve investir orando, né? Buscando a Deus. E a Bíblia em nenhum momento ela fala que Ana conseguiu engravidar porque ela buscou fervorosamente. Era plano do Senhor, né, de que ela fosse a mãe de Samuel, mas nós devemos realmente investir, né, na eternidade dos nossos filhos, orando, buscando, para que eles possam aí ter gerações e gerações que buscam e servem a Deus. E o quarto ponto, né, ele fala que Deus desqualifica aqueles que honram seus filhos acima dele, né? Então, a Sandra e o Weber falaram bastante sobre isso, né? Referente ao sacerdote Eli, a Samuel mesmo, né? Que teve esse problema também na educação dos seus filhos. Davi, né, que teve essa criação errada também de seus filhos, e mostra muita falta de disciplina, né, que eles tiveram por medo de perder seus cargos, e isso gerou consequências assim trágicas na família deles. Então, a gente realmente precisa aprender, né, com esses exemplos e buscar incessantemente, né, honrar, né, entregar os nossos filhos e realmente não colocar eles acima de Deus, né? Porque tantas vezes a gente acaba, eu não vou disciplinar porque senão pode gerar um desconforto e aí vai ser complicado. E não, né? A gente tem que realmente disciplinar, porque a Bíblia nos ensina que a gente tem que fazer isso, então a gente realmente precisa fazer, né? Então, a gente sabe que isso é o melhor, né? Isso é o que vai fazer com que nossos filhos cresçam realmente aprendendo do Senhor, né? E que isso possa ser também, eles continuem, né? Nós passamos isso para os nossos filhos, e aí os filhos para os seus filhos, né? E isso com certeza não vai voltar, não vai ter, vai ter consequências, né, positivas, vão ter aí, vai ser muito positivo para os nossos filhos quando nós buscamos dessa forma. E aqui o livro, ele traz também, né, algumas diferenças, e tem um texto aqui que eu quero ler para vocês, que diz assim: uma posição privilegiada diante de Deus não isenta o indivíduo da disciplina de Deus. A desobediência pode fazer uma bênção prometida se evaporar. O Senhor espera lealdade total da parte dos seus servos escolhidos. Participar dos pecados do filho e tolerá-los de qualquer modo que seja, corresponde a posicionar-se contra o Senhor. Ser chamado para um cargo especial, como é o caso de Eli e sua família, não isentam ninguém da disciplina de Deus. A quem muito é dado, muito será exigido. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque nós seremos cobrados por isso. Nós precisamos realmente ter pulso forte, né, com os nossos filhos e ensiná-los realmente no caminho em que devem andar. Então, fica aí, né, essa lição aí para a gente refletir,
né? E uma outra frase que tem aqui, né? Diz assim: o líder espiritual deve manifestar amor e honra ao Senhor, governando a conduta moral dos seus filhos e repreendendo sua perversidade. O líder espiritual que falha em preparar seus filhos para honrar o Senhor dá motivo para outras pessoas rejeitarem o governo de Deus na vida deles também. Então, acho que, né, a gente pode entender que aqui não é só o líder, realmente aquele que está na frente do ministério, mas para nós, né, nós devemos realmente colocar Deus em primeiro lugar, né, e nós devemos mostrar e nos posicionar diante, né, dos nossos filhos de forma que Deus seja honrado e glorificado. Então, que Deus abençoe, né, vocês e que possamos ter aprendido um pouco mais de como não devemos, né, educar os nossos filhos e o que podemos fazer para que eles sejam bênção, né, na nossa família. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.